Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o primeiro vídeo desse novo projeto meu. Eu sou Bruno Mazzoni, criador lá do Clube dos Dividendos, e nesse novo projeto aqui da Stoica Trading eu vou trazer para vocês mais conteúdos educacionais e, se tudo der certo, operacionais também sobre trading, sobre especulação. Então lá no Clube dos Dividendos nós temos Value Investing, nós temos fundamentos e também análise gráfica. Aqui não é para patrimônio, e sim para renda, para você que está de olho em gerar renda para reinvestir, né? Talvez aí os lucros do day trade você investe na sua carteira de longo prazo, mas a ideia é trazer aqui a oscilação de preço, price action trading, tá? Então, para quem procura renda no mercado. E o vídeo de hoje, o grande intuito dele é trazer aqui um pouquinho sobre tendência, tá? Tendência e rompimento, tendência dos preços e rompimento utilizando o gráfico do Bitcoin. Então, eu vou utilizar aqui o BTC, tá? Da Coinbase aqui, tá, pessoal? E o gráfico do TradingView para analisar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre tendência. Tá certo. Você que é iniciante ou tem um pouquinho só de experiência no mercado com trading, tá? Com especulação, o conteúdo de hoje vai falar sobre price action, tá? Mas principalmente tendência e rompimento, que para mim é um rompimento de preço, tá? Então nós vamos ter aí basicamente três grandes fases nesse vídeo de hoje e que não vão fugir muito desses três temas aqui que vocês estão olhando na canhota, tá? E a experiência que vocês vão ter nos meus vídeos, pelo menos por hora, pessoal, aqui na Stoica, é de locutor, né? Sem imagem por hora, que eu gravo de casa, lembrando que os vídeos lá do Clube dos Dividendos é feito no meu escritório. Bom, vamos lá, começar então com análise de preço e tendência, né? Dividindo aqui a primeira parte do vídeo, é muito importante que você que me assiste saiba ou tenha uma noção do que é uma tendência de alta. Visualmente é essa daqui, tá? Onde nós temos topos e fundos ascendentes. O que é, em determinado momento, né, o momento do preço que ele mais passa, tá? Que é a lateralização, certo? Lateralização. Até o momento que, porventura nesse caso aqui, a gente tem uma tendência de queda, tá? Bom, esses são os três ciclos do preço, tá? E a ideia que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é um pouco operacional, não só teórico. Até o momento, visualmente, é fácil de enxergar o que é uma tendência de baixa, o que é uma tendência lateral e o que é uma tendência de alta. E eu comentei com vocês que, na maior parte dos ativos negociados hoje em bolsa, tá? Ele passa, né, o preço passa consolidado, ou seja, equilibrado. Essa faixa aqui é a maior parte, no topo tanto quanto no fundo também, se nós tivéssemos, por exemplo, tá? Mais dado aqui, eu posso fazer, tá? Os dados de suporte, tá? Mais ou menos assim, tá? Então esse momento aqui é o momento pelo qual o mercado mais passa e demora mais para ser vencido, tá? E o momento de expansão de preços, bem como, tá, de queda abrupta dos preços, são os momentos mais rápidos e que em menor tempo acontece no mercado. Então, tendência, lateralização, tendência de novo. Beleza, pessoal? Então, aqui é um conceito básico, né, vamos dizer assim, educacional. A minha ideia é dar para você também o operacional. E como a gente começa a analisar a tendência com o foco, né, em operação, com foco em trading, tá? A ideia é trazer para vocês uma outra dica, né, um conceito bem importante, que é ter o gráfico de trading, né? Então, gráfico de análise, versus gráfico de trading, ou gatilho, se você preferir. Então esse é um segundo, não digo conceito, mas eu acho que é uma dica que eu dou para vocês, né, com a experiência que eu tenho. É sempre muito importante ter aqui diferentes, né, gráficos de análise e gráfico de trade. O que eu quero dizer com gráfico de análise, pessoal? Tá? Eu quero dizer que o gráfico de análise é aquele que você vai de fato enxergar essa teoria aqui, ó, tá? Teoria de Down, né? Eu sou analista técnico, a gente estuda bastante teoria de Down lá para fazer a prova de CNPI, tá? Então no gráfico de análise a gente vai simplesmente observar o mercado e identificar qual que é a tendência, qual é o momento de mercado que nós estamos. Se é um momento de expansão, se é um momento de lateralização
ou se é um momento de queda, tá? Qual é a tendência do mercado. Uma vez identificado no gráfico de análise, tá? A gente vai tentar olhar e definir alguns pontos onde eu quero especular, onde eu quero me posicionar, onde eu quero fazer trade. E a gente tem que descer pelo menos 3 vezes para o gráfico de gatilho ou gráfico de trading. Então, um gráfico de trading nada mais é que o nosso gráfico operacional, tá? E no mínimo tem que ser 3 vezes menor ou mais rápido do que o gráfico de análise. Tá? Então é importante, na minha opinião, ter essa definição pré-trade, pré-apertar compra ou venda. Tá? Qual é o seu gráfico de análise, certo? Qual é o seu gráfico de trading? Tá? É bem importante. Beleza, pessoal, aqui um pouquinho da parte teórica, tá? Analisando um pouquinho dos preços, né? Tendência, gráfico de análise, gráfico de trading. Agora vamos colocar a mão na massa, tá? E eu vou definir o gráfico diário, como vocês estão vendo aqui em cima, como meu gráfico de trading, meu gráfico de análise, e eu vou desenhar para vocês a tendência atual, tá? Desde o início de 2021, tá? Nós temos aqui tendência de alta definida, até o momento que nós começamos a entrar aqui em uma parte lateral. Traçar de laranja aqui para vocês. Pum, pum, pum. E recentemente tivemos o breakout aqui. Mais uma vez tendência. Então percebam que, tá, em determinado momento, e eu coloco aqui para vocês dezembro até, tá, fevereiro, nós tivemos altas, 72 barras, tá? Se nós dividirmos as duas altas, entramos aqui em 28 barras de alta, depois novamente 30 barras de alta e terminamos o ciclo de alta, iniciando um ciclo lateral de indefinição, ou seja, de equilíbrio, que perdurou no mínimo, pessoal, olha, no mínimo aqui 83 barras. Tá? Então, de novo, eu friso para vocês o quão é importante definir tendência no gráfico de análise, porque aqui, né, deixa eu pôr de azul, é um momento bem longo que os preços não se definiram. Tá? Já aqui muito mais rápido, em 30 barras em um mês, subiu aí 100%, subiu 138%. Tá? Depois em 83 dias não teve rentabilidade. Tá certo? Então é importante, quando os movimentos entram em tendência, o movimento tende a ser rápido, como esse agora também, novamente, de baixa. Tá? Tem 10 barras por hora. Legal. O que é quando eu enxergo no gráfico de análise, tá? Qual a tendência? Fica fácil me posicionar. Neste momento, quando eu percebi no gráfico de análise que nós rompemos aqui esse topo, certo? Nesse momento aqui rompemos o topo, tá? Eu só vou procurar compras durante pullbacks, ou se eu sou operador de rompimento, opero rompimento. O que eu quero definir, que eu falei para vocês no começo, que é rompimento ou não. Rompimento para mim só é confirmado, tá? Quando nós temos, no caso da alta, o candle que rompeu o topo anterior, tá? Nesse caso essa região aqui, vou pôr aqui essa linha de preto, o candle que romper esse topo aqui, ele necessariamente no time frame que eu estou de olho, precisa fechar acima, ter o corpo, parte pintadinha dele aí, acima, de novo no time frame que eu estou de olho, acima da última máxima. Aqui eu confirmo esse rompimento. Se ele porventura tivesse com a cauda ultrapassando, tá? Mas o fechamento não conseguiu ser acima do topo anterior, não considero como rompimento. Mesma coisa vale para baixo, tá? Mesma coisa vale para baixo. Vamos supor que os preços tenham voltado aqui para a parte de baixo, certo? E aí, esse rompimento aqui será confirmado somente se o candle de fato romper, ter o seu corpo aqui totalmente pintadinho abaixo dessa região, rompendo aqui, certo? Então isso para mim é muito importante e é o que define rompimento. Então a segunda dica do vídeo aí, o que é rompimento?
No gráfico de análise, que eu estou fazendo a análise da tendência do momento de mercado, eu percebi que sim, nesse caso aqui, o candle fechou, ó, corpo totalmente fechado acima do nível de resistência. Legal, tá? Nesse caso aqui, também, candle fechou, então vou olhar por pullbacks. Nesse caso aqui, também, candle fechou, vou olhar por pullbacks. Na parte da baixa, o rompimento se deu, não neste candle aqui, somente neste candle aqui, ó. Bom, tá? Aí sim eu vou olharia por pullbacks e estou olhando no momento por pullbacks, porque estamos numa tendência de baixa agora. Tá? Aonde os preços pararam, né? Essa queda abrupta aí, eles pararam próximos aqui dessa região. Então, suporte e resistência são importantes, né? O que era suporte, tá? Quando rompido, tende a ser resistência. Então, a próxima resistência aqui do Bitcoin está, na minha opinião, nessa região. Tá? Então, qual é o momento de mercado no meu gráfico de análise? Momento de queda, tá? Principalmente no gráfico diário. Tá? Eu posso identificar como um momento de queda ou, no máximo, um momento de lateralização, tendo aqui o grande suporte ainda não rompido pelos preços. Certo? Esse movimento aqui. Então eu tenho dois tipos de análise aqui para serem feitas, tá? Para que eu tome decisão de compra ou venda. Ou eu acredito, tá, em um pullback vendedor aqui, então preparar vendas nessa região, tá? Ou eu acredito num reteste nessa região e tentar olhar por compras aqui, tá? E dizer que o preço vai continuar muito provavelmente nesse range aqui, ó, certo? Nessa faixa de preço, tá? Sem direção e em equilíbrio, suporte e resistência, tá? A tendência de queda no diário foi instaurada quando nós rompemos essa mínima aqui, na minha opinião, tá? Quando rompemos essa mínima aqui, certo? Teríamos a ideia de venda. Agora você pode imaginar que no semanal, ou no diário, ou no, sei lá, no trimestral, nós temos ainda esse fundo aqui, tá? Para ser rompido. Então estamos lateral entre suporte e resistência. Bacana. Quando que volta a tendência de alta? Só, na minha opinião, quando rompemos e fecharmos acima, como eu falei, do último topo. O último topo está aqui. Tá? Então a gente teria que romper esse último topo, tá? E aí de fato fecharmos acima. Aqui para mim seria uma tendência de alta, então voltaria a olhar compras e não vendas no Bitcoin. Certo, pessoal? Bom, eu falei para vocês que esse é o gráfico de análise. Tentei entregar para vocês algum tipo de conceito sobre suporte e resistência, mas também vamos para o operacional, né? Vamos dar uma olhada o que a gente pode fazer para tomar algum tipo de decisão, tá? Bom, vamos lá. Eu, com a cabeça de venda, tá? Eu poderia entender que nós rompemos aqui a mínima desse fundo, tá? Nesse momento aqui, ó. Então, a partir dessa configuração, onde nós tínhamos no gráfico de análise ainda, tá, pessoal? Nós tínhamos uma falta de definição, tá? Com topos sendo rompidos, certo? E mínimas também sendo rompidos. Esse movimento aqui é um movimento de mercado lateral. Então, qual que é o tipo de atitude que eu, como trader, tenho que tomar? Olha, eu acredito no suporte, então eu compro o suporte, tá? E eu acredito na resistência, eu vendo resistência, tá? Quando os preços começam a romper topo e romper fundo e não andarem, né? A gente tem que tentar apostar em suporte e resistência, é o tipo de trade mais básico possível, tá? Então, desde esse momento aqui, ó, dessa pernada que eu vou pôr em, sei lá, rosa aqui talvez, ficou ruim para vocês, laranja, aqui laranja, dá uma aumentada, certo? Essa pernada aqui identificou para mim que, opa, não vou olhar nem para compras,
de tendência, nem para vendas de tendência. Simplesmente vamos operar suporte e resistência, Fibonacci, é o rei aqui, padrões harmônicos e tudo mais. Bacana. Então essa é a primeira parte. A partir desse momento aqui, tá? Por notícia de Elon Musk ou não, dentro desse cenário, e infelizmente, né, nós tivemos já em um único pregão, bateu o resultado. Né, já viemos direto aqui para um alvo, perdão, né, que é esse fundo aqui, esse outro fundo, enfim, tá? A ideia é tentar analisar o seguinte: precisamos fechar abaixo dessa região para considerarmos tendência de queda, ou já estamos em tendência de queda em relação a esse fundo, tá? Logo, eu vou tentar olhar por pullbacks vendedores. Aonde que eu posso olhar por retrações de venda? Eu acho que entre essas duas linhas aqui, a gente pode adicionar também outras duas, né? Eu sempre gosto de pegar o fundo, o candle que marcou fundo ou topo, o seu fechamento e a sua mínima. Então, teria aqui duas regiões de venda, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou lá para o gráfico de 1 hora, no mínimo 3 vezes menor do que o meu gráfico de análise, 1 hora, 15 minutos, e vou olhar por vendas nessa região. Tá? Uma já bateu aqui, já gerou uma certa venda, mas temos outras 3 linhas aqui para aproveitar. E essa lá em cima é uma linha de que, se rompida, a gente volta a ter tendência de alta. Tá? Então você pode colocar de outra cor aí, tá? E a ideia do gráfico de operação, pessoal, é sempre você ter algum tipo de magia para que nas regiões definidas pelo gráfico de análise, você faça a sua magia acontecer nessas regiões de setup aqui, ó, onde você quer, por exemplo, operar vendido. O que tem que acontecer aqui para que você entre vendido? Qual que é o seu stop? Qual que é o seu retorno? Padronize, é sempre muito importante você ter um setup, uma estratégia que seja replicável, porque aí você se conhece, né? Você sabe o quão bom você é como trader naquele par, naquela moeda, naquela cripto, naquela ação, naquele ETF, enfim, naquele contrato futuro. Então é muito importante que você crie uma regra replicável, tá? Regra ou setup, estratégia, enfim, replicável. Então dentro dessa região aqui, ó, a gente como trader, né, na minha opinião, você tem que pular para um gráfico mais curto do que o seu de análise, pelo menos 3 vezes, divide por 3 aí no mínimo. E aqui dentro a gente tem que achar alguma coisa que aconteça que seja replicável. Tá? Um exemplo, por exemplo, é boa, né? É esperar aqui no gráfico de 1 hora um candle vermelho de venda, já que eu quero vender, certo? Seguido de um outro candle de venda que feche abaixo da mínima do primeiro candle que tocou na área de setup aqui. Então vamos supor que tenha sido um candle de venda, tá? E o próximo, então, para startar, tem que fechar, ter o corpo aqui abaixo da mínima do candle anterior. Aí você entra no mercado e você pode definir como stop acima do topo ou mínima, certo? E alvo, por exemplo, retestando aqui as regiões de suporte. Aí você vai definir essas regras para você seguir. São regras simples nesse caso aqui, né? E tem que ser mesmo. E você pode calcular isso, colocar isso em prática sem pôr dinheiro no mercado, né? Faça isso no simulador e aí você vai ter um retorno, não sei se vai te agradar ou não. Agradando esse retorno, você pode pôr em prática. Tá? Por hora, pessoal, eu queria colocar esse tipo de conteúdo aqui para vocês. É um projeto novo, né? No começo vai ser esses vídeos aqui mais simplórios, tá? E eu pretendo colocar trades passados aqui para vocês ao vivo, né? Para vocês entenderem um pouquinho como que é a negociação, quais os pontos prós e contras, né? E colocar para vocês muito conteúdo aqui de especulação, para quem de fato quer ter renda, tentar tirar renda aqui, tá? Do mercado financeiro. É algo diferente. E eu acho que o trading pode auxiliar você a ter a liquidez, pode auxiliar a você a colocar os seus lucros do trading, tá, em os seus fundos imobiliários, na sua carteira de ação de longo prazo, enfim, utilizar a especulação também a favor, não necessariamente para comprar croissant na padaria, né? Então essa é a ideia, tá certo, pessoal? Nos próximos vídeos eu vou trazendo mais comentários sobre análise técnica e, como eu falei, vejo vocês logo logo. Tchau, tchau.